Programa Olho Aberto, de olho na notícia, 10 horas e 35 minutos, 10h35, com você, Humberto Nóbrega. É isso aí, Marlon Silva, 10 horas e 35 minutos na cidade de Cachoeira dos Índios, hein? Coisa boa, a gente recebeu aí, antes aí, a visita, né, entrevista aí com duas amigonas aí, Joelma e Elinete, as duas aí defendendo os interesses aí dos trabalhadores, tanto de todo tipo de trabalhador municipal aí, elas estão defendendo aí. Tem uma briga boa aí com a prefeitura, estamos só aguardando que a prefeitura, através do seu prefeito Francisco, né, Francisco Dantas, resolva, né, aí, vamos entrar num acordo, vamos ver, né, a gente vai trazer a divulgação. E hoje, como é um dia muito importante, né, Marlon, a gente teve a presença das duas guerreiras aí, e agora a gente está tendo pela primeira vez na cidade de Cachoeira dos Índios a presença do Dr. Sócrates, né, engenheiro florestal, Dr. Sócrates Martins. E antes de fazer a primeira pergunta para o engenheiro Sócrates, eu queria dizer o seguinte, porque a população, doutor Sócrates, muitas vezes desconhece o próprio direito. E muitas vezes acha que direito ambiental, ela só se preocupa com a natureza, isso e aquilo. E no geral, o direito ambiental, ele também tem tudo a ver com o ambiente que o ser humano está. Então, a preocupação com o meio ambiente, ele vem desde 1988, né? O próprio Código Florestal, que é de 1965, lei número 4771, e a lei da fauna, que é de 67 também, e então já mostra, né? Já mostra essa preocupação com o meio ambiente. E a Constituição, no seu artigo 225, ela diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o poder de difundi-la e preservá-la para a presente e futuras gerações. Só nesse artigo aí da Constituição Federal, o artigo 225, mostra a importância que o meio ambiente tem. Em momento algum a gente vê no artigo dizendo que o meio ambiente é só para proteger uma árvore X ou Z. Pelo contrário, o meio ambiente, ele diz o seguinte: você tem que ter um ambiente ecologicamente equilibrado. É onde entra muito, Sócrates, o desempenho do engenheiro florestal. Você, como engenheiro florestal, o que você pode falar para a população de Cachoeira dos Índios, que hoje nos escuta, a respeito do direito ambiental e também da função que exerce o engenheiro florestal? Porque, para não confundir, que você não é um ambientalista, você é um engenheiro florestal que tem também a ver com o ambiente, mas é uma área diferenciada. Eu queria só que você fizesse essa distinção. Quais são as funções reais do engenheiro florestal? Primeiramente, um bom dia a todos os rádio ouvintes, os internautas. Bom dia ao Dr. Humberto por essa oportunidade ímpar que vem me dar aqui na Rádio Quatiara e aos demais presentes, né? Então, Humberto, é o seguinte: o engenheiro florestal, ele tem uma suma importância no setor geral do meio ambiente em que a população atua. E levando em consideração essa parte do direito ambiental, presentemente ele tem um papel somente de mostrar o que está errado, certo? E a aplicação da lei conjuntamente com o advogado. O advogado executa a lei, enquanto o engenheiro florestal ele vai mostrar o que está errado, o que está dentro da lei, ou então, se você está sendo conveniente ou inconveniente com a lei, dependendo da gravidade do que está sendo mostrado lá, o advogado em si vai aplicar as punições que sejam eles convenientes para a população, para uma pessoa física ou até para a pessoa jurídica. É isso aí. Olha, você falou muito bem, essa ligação entre o ambientalista, o engenheiro florestal e também a justiça, quer dizer, mostra que é um grupo para defender
um meio ambiente mais equilibrado para a população. Todas as cidades, a exemplo de Cachoeirozinho, Cajazeiras, nós temos hoje um aumento de loteamentos nas cidades, né? Cachoeirozinho tem uns loteamentos aí, por sinal, algumas casas estão sendo vendidas já pela Macol, e a gente tem que ficar preocupado, como é que está hoje o uso do solo urbano, né, com relação a esse loteamento, o uso indevido, né? Então, eu vejo que não existe, por parte do poder público, a preocupação como deveria ter com esses loteamentos. Então, eu acredito, você como engenheiro florestal tem essa preocupação, e o que é que você podia passar até para o poder público para tomar mais cuidado quando se vai abrir um loteamento? Qual o cuidado que tem que ter no uso desse solo? Olha, é o seguinte, há muito tempo, acho que já está com uns 20 anos, que o crescimento urbano já vem acelerado. E com isso só vai apertando mais o meio ambiente, tanto a fauna quanto a flora. E isso muitas vezes não cai no poder público. O poder público, o que é que ele faz? Manda fazer loteamento, manda fazer casa, conjunto habitacional, mas sem a conscientização ambiental. Então, muitas vezes, desses empreendimentos, o que é que acontece? O pessoal simplesmente manda limpar o terreno e já começa a fazer o seu loteamento. Mas não é assim. Tem todo um procedimento para fazer. Tem que ter um órgão ambiental no meio para você ter que tirar toda a papelada, porque não é só chegar e desmatar, não é só chegar, passar uma máquina e colocar lá os lotes. Então, aqui na Paraíba, o responsável legal por esses loteamentos é a SUDEMA. Então, o dono do loteamento tem que encaminhar um ofício, um documento para esse loteamento ser legalizado por meio da SUDEMA ou por algum órgão ambiental da cidade. Então, nesse caso, é importante que o poder público e a população tenham esse conhecimento, quando for abrir um loteamento, tomar cuidado, porque o solo, muitas vezes, não é só passar a máquina e está resolvido, né? Então, precisa tomar esses cuidados, porque você fazendo loteamento de forma ilegal, futuramente a justiça pode até embargar essas obras, não é isso? Então, é muito cuidado. E outro ponto que a gente vê sempre nas cidades, principalmente as cidades pequenas, quando eu cito a cidade pequena, doutor Sócrates, é o seguinte, é porque a falta de conhecimento da população com relação a muitas áreas do direito é notada nas ações que se pratica tanto pelas prefeituras como também pela população. Há pouco tempo atrás aqui, eu andei numa rua aqui em Cachoeirozinho, teve um cidadão que fez uma poda de uma árvore, porque para mim ali não foi uma poda de uma árvore, foi um crime que ele cometeu. Então, qual a orientação que o senhor poderia dar com relação às podas mal executadas? Eu acho que essa informação que o senhor traz para a gente serve para a prefeitura e serve também para o morador, não é isso? O que é que você pode falar sobre essas podas mal executadas? Essa questão da poda mal executada, ela deve ser mais trabalhada na Secretaria do Meio Ambiente. Eu não sei se aqui em Cachoeira dos Índios tem Secretaria do Meio Ambiente, ou se tem alguma empresa privada que trabalhe com podas. Tem um funcionário da prefeitura que faz esse serviço. Então, se tem um funcionário, existe a obrigatoriedade da prefeitura em fazer o serviço certo. Isso, ele tem que ser capacitado. Se não for capacitado, ele tem que passar por uma capacitação. Eita. E outra, tem que ter uma licença para operar a motosserra, se caso tiver. Então, é todo esse procedimento, porque não adianta você fazer uma poda mal executada, daqui a 6 meses a planta não aguenta, porque a planta é o seguinte, se você fizer 3 podas drásticas, que é aquela que não deixa nem folha, nem nada... É o que eu vi. Ela não aguenta, ela morre. Então, quer dizer, o cidadão, até não sabendo disso aí, ele pode estar cometendo um crime ambiental. Crime ambiental. Que ele pode estar matando a planta. Responde ele e o prefeito também, assim. Também. Porque é bom saber, viu o pessoal que está fazendo isso. Outra coisa que é interessante, os municípios, eles têm o seu código de postura, código de obra, código de postura, e muitas vezes esquece da legislação ambiental. Então, com relação a essa política e a legislação ambiental, o que você podia falar
para o município de Cachoeira dos Índios, aí, até para os vereadores aí, para se ter, né, essa postura, olhando mais a legislação ambiental? Olha, Humberto, o primeiro passo que a prefeitura tem que fazer é a criação de uma secretaria, seja ela executiva, seja ela a secretaria por conta própria, ou então a superintendência, que é o mais certo, que vem recursos próprios para a própria superintendência, onde essa superintendência ela pode agir judicialmente. Ela pode aplicar multas e com o dinheiro dessas Tem o poder de polícia? Tem poder de polícia. Olha só, muito importante. Poder de polícia. E com o dinheiro arrecadado dessas multas, aí já pode fazer com programas de educação ambiental, podem comprar mudas. É muito importante isso aí. Então tá vendo a orientação aí do engenheiro florestal Sócrates Martins, né? Prestando aí esses esclarecimentos à população de Cachoeirinhos e na importância que tem o município ter uma política, uma legislação ambiental atuante, né? Porque esse pessoal que trabalha com isso, também aí, o Partido Verde aí na área aí, quem sabe futuramente não se cria isso aí, é muito importante que tenha nessa defesa, até porque temos a responsabilidade de proteger o meio ambiente hoje e para os nossos netos, bisnetos, que assim venha. Uma coisa que é comum aqui no nosso município de Cachoeira dos Índios e também na nossa região, na Paraíba, é justamente... Eita, deixa eu ver aqui. Olha, tem uma pergunta para você aqui, viu, Sócrates? Olha, alguém está aqui, daqui a pouco eu faço. Eu amo Cachoeira, aguarda um segundinho aí que eu já falo. Eita, Maria, olha, ele está querendo uma reportagem com você. É isso aí. Olha, Sócrates, eu estava dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas elas confundem o que é uma planta, uma espécie de planta nativa e outras exóticas, né? Qual a diferença? Nativa, exótica, tem diferença assim para a população? O que é que você podia explicar de uma e da outra aí? A população em si, ela não vai diferenciar uma nativa de uma exótica. Eu vou tentar explanar no sentido mais básico que dê para eles entenderem. Isso. A espécie nativa é aquela espécie que já nasce aqui na região. Ou seja, pode ser ela endêmica. O que é endêmica? Que só existe na região. Que é no caso no Juazeiro, a Jurema, entendeu? E a espécie nativa ela tem um importante papel para a natureza local. Já a espécie exótica é uma espécie que ela foi trazida de outro local, por exemplo, de outro país, a algaroba, pronto. A algaroba ela é da região peruana. E quando essa espécie é introduzida em nosso meio, ela pode acontecer de acabar com outras espécies nativas, porque ela não é natural daqui. Ela vai ter que se adaptar, ou então ela vai ter que sugar alguma seiva, algum nutriente que a outra planta tenha. Entendeu? E muitas vezes acaba por si, da espécie exótica passar por a nativa. E outro exemplo que posso passar é o exemplo desse ninho indiano. Ele é natural da Índia, ou seja, é uma espécie exótica. Ele está sendo muito bem adaptado aqui. Mas se caso der alguma praga, você imagina o caos que vai ser. Porque até por falta de conhecimento dessa planta, né? A fundo. É importante isso aí. Se chegar a dar uma praga numa planta dessa, todas as plantas vão acabar morrendo, porque não vai ter aquele controle entre espécie nativa e exótica. O certo é você ter um controle, sempre ter nativas e exóticas, para dar a sustentabilidade do ambiente. Por isso que a própria lei é importante. Você falou num ponto aí, Sócrates, muito importante. A própria lei diz o seguinte: um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, se você traz uma planta que não é uma planta nativa, uma planta que é da cidade, do país, você pode trazer também problemas para doenças. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio entre isso aí. Não adianta você trazer 1 milhão de jacaré e colocar no açude aqui, quando tinha água, né? Porque hoje não tem. Você colocar lá e você matar todas as outras espécies que tá. Quer dizer, é complicado. Pode completar. É só uma explanação. Porque muita gente pode ver o engenheiro florestal como ambientalista, né? É verdade. Mas nem sempre é isso. O ambientalista é uma coisa e o engenheiro florestal é outra. Não, por isso que a gente está explorando, tanto como engenheiro florestal e como pessoa que gosta do meio ambiente. O ambientalista, ele é muito radical, ao meu ver.
Sim. Porque o ambientalista não é para derrubar nada, não é para fazer nada, é para deixar intacto. O engenheiro florestal, ele trabalha de maneira sustentável. Deixar intacto o que realmente tem necessidade de ficar. E se for para derrubar, que seja ponha em outro local, entendeu? Entendi. Isso é muito importante, essa diferenciação. Eu acho que tudo no mundo a gente tem que deixar o radicalismo, a gente tem que ter o bom senso, né? Porque eu já vi aqui, já vi em Cajazeiras, plantas que realmente precisavam serem tiradas, né? Que estava prejudicando isso e aquilo. E eu tinha até lançado, eu conversei meu Deus do céu, conversei com a secretária de Finanças, doutora Vanóbia, e eu estava até falando com relação a isso. Por que o município de Cajazeira não lança essa ideia? Todas as vezes que a gente vai arrancar uma planta que realmente necessita, com laudo do engenheiro, com laudo da Secretaria do Meio Ambiente, dá a essa pessoa a tarefa de replantar em algum canto. É muito importante isso. Eu conversei com ela. Sempre quando eu dou um laudo, eu exijo de plantar. Se não for no local certo, que plante em outro local. Muito bom, isso é interessante. Então compactua com o meu pensamento. A pergunta é o seguinte, deixa eu ver se é pergunta, porque às vezes ele faz só um enunciado e não é. Em primeiro lugar, ele diz assim, eu vou ler uma mensagem do site Eu Amo Cachoeira. Mais uma vez provando que eu amo cachoeira não sou eu, porque está mandando mensagem para mim, eu não consigo, né? E Cosmo também mandou uma mensagem, não sou eu também. Mas tudo bem, deixa o pessoal pensando, né? Porque aqui o pessoal pensa que tudo sou eu que faço. Eu queria fazer chover e queria fazer com que o Hospital do Cachoezinho abrisse amanhã, mas não consigo. Engenheiro Sócrates, inauguramos o nosso blog fazendo uma matéria sobre o Rio São José, que passa em Cachoeira dos Índios, e é um depositário de lixo urbano e entulhos de construção. 2 anos depois, fizemos outra reportagem, outra matéria, mostrando que nada havia mudado. Muito pelo contrário, móveis velhos e até animais mortos são jogados dentro do rio. O canal que deveria ser exclusivo para escoamento de água da chuva recebe esgoto que são jogados no rio sem nenhum tratamento. O senhor conhece essa realidade? A pergunta. Eu já vou dizendo que ele não conhece Cachoeira dos Índios, mas nós vamos mostrar depois. A pergunta, o senhor conhece essa realidade? O senhor depois vai explicar. E como a população deve proceder e a quem deve recorrer para solucionar essa situação? Em primeiro lugar, você não conhece, né? Não conhece o rio. E se a população encontrando os problemas que tem aqui, tem um rio muito importante para a cidade de Cachoezinho, e joga-se lixo, joga-se entulho, esse blog foi aberto já faz um tempinho, mais de 2 anos, e não se toma providência. O poder público engana, dizendo que vai tomar. Então, o que ele está perguntando aí, o que é que a população deve fazer com relação a isso? E já convidando o senhor, quando o senhor puder vir aqui na cidade em outra oportunidade, eu queria dar uma andada na cidade e bater umas fotos, e o senhor dizer para a gente o que está certo e o que está errado, dentro do limite da sua engenharia florestal. Só para a gente ter uma ideia, para a gente depois passar para a população e dizer, olha, a praça tal está errado, isso e aquilo, e a gente ter esse know-how técnico de alguém que tem realmente capacidade. O que é que a população pode fazer quando encontra esse tipo de irregularidade e a prefeitura, até o momento, não toma providência? Olha, Humberto, é de extrema importância a população entrar em cima desse problema que está acontecendo. Existe a lei de crimes ambientais e tem o código do CONAMA. É aí onde vai ser enquadrado. Quem estiver fazendo esse tipo de crime vai ter que ser enquadrado, vai pagar multa, e isso aí cabe à prefeitura. Mas se a prefeitura não tomar providência, ela também responde pelo crime. A própria população pode ir na SUDEMA ou pode ir no IBAMA, fazer a denúncia, que mais cedo ou mais tarde vai chegar essa denúncia na prefeitura. Porque ou então no Ministério Público, né? Se o rio é competente da prefeitura, a prefeitura é quem deve tomar essa posição. É um rio que muito importante, e tem hora que eu fico até triste quando eu vejo. Agora,
Engenheiro Sócrates, aqui na região tem a Sudema? Ou só na capital? O polo da Sudema tem até Patos. Até Patos tem. Se você... Se eu não me engano, Sócrates, quem faz parte da Sudema é o presidente do Partido Verde, Sargento Denis. Eu vou verificar com ele isso. É muito importante para a cidade, né? Isso. Que a gente tem um contato lá firme, né? Bom. E aqui na região tem o IBAMA. Sede do IBAMA tem em Souza. Em Souza, é bom saber. Tô anotando aqui, eu vou precisar muito isso aqui. Meu Deus do céu, como é bom. Então, então já que a população pode procurar a Sudema, o IBAMA e também o Ministério Público, né, quando é algo judicial. Mas é interessante que a população tenha ciência desses seus direitos, né? Primeiramente, poderia até ser uma denúncia formal do Ministério Público. Que aí o Ministério Público encaminha. Ou vai encaminhar para a Prefeitura, ou já encaminha logo para o IBAMA. É isso aí. Escutou o Eu Amo Cachoeira? Eu estou digitando aqui para ele, perguntando se ele escutou. Vamos ver se ele responde. Então é isso aí. Declarações aí, são orientações do engenheiro florestal que está aqui conosco, Dr. Sócrates Martins. Ele é engenheiro florestal e está atuando aí na área, aqui na nossa região também, dando, né, esse suporte, informando que o engenheiro Sócrates ele também faz parte do Partido Verde. Apesar de não ter o nome, eu não sou ambientalista, mas é um cara que gosta do meio ambiente. Então, por isso que ele está conosco, né? Eu já sou gestor ambiental, né? Então, tem algumas perguntas aqui, eu só não respondi porque cabe ao engenheiro responder, né? A parte jurídica, por isso que eu digo, Ministério Público tem que ser ouvido nisso aí. São precisamente 10 horas e 57 minutos na cidade de Cachoeira dos Índios. Estamos ainda, né, para dar início ao programa. Hoje foi bom, hein, Marlon Silva? O que foi que você achou, Marlon Silva, até agora aí? Não, eu não acho, né? Primeiramente não acho. Eu tenho certeza que é bom informar a população e saber a importância do meio ambiente, a importância da natureza e saber que rios é para desaguar, é para trazer soluções. Tem ouvinte para falar com a gente. Alô, bom dia. Alô? Oi, quem fala comigo? Bom dia, quem fala? Que é Marlon, quem é? Alô, quem tá falando? O que eu falo? Marlon, quem fala? Oi, Marlon Silva. Isso. É Daílson. Pois não, Opa, outro engenheiro, viu? Olha, nós estamos aqui a competição, você não veio hoje, mas nós temos um engenheiro aqui, fazendo uma visita, engenheiro Sócrates. É Humberto aqui. Oi, Humberto, tudo bom, rapaz? É Daílson. Diga lá, meu filho, que manda? Tudo bem, rapaz. Eu quero parabenizar o Sócrates, o engenheiro florestal. Está muito boa a entrevista. Eu queria só que ele fizesse um comentário, o Humberto, o Marlon, com relação aos loteamentos, como você estava comentando, com relação à Sudema, rapaz, que a Sudema é um órgão, um mero órgão arrecadador. A Sudema não vem sequer fiscalizar os loteamentos, nos casos de loteamentos, e apenas um órgão meramente arrecadador, porque se faz um loteamento e tem que se limpar o problema agora. E a fiscalização da Sudema, qualquer loteamento pequeno que seja, gasta de 15, 20 mil, 30 mil reais, né? Uma coisa muito custoso para uma pessoa que está fazendo loteamento. E sequer o fiscal da Sudema vem fiscalizar, rapaz, esse loteamento. Eu queria que o Sócrates fizesse comentário a respeito disso, porque é muito caro essa licença campeada, né? Sem ter retorno, né? É muito de pessoas viciadas entre essas licenças e que com valores altos e não é o valor, algumas denúncias que não é o valor que a Sudema cobra, mas sim um valor para se molhar a mão de alguma pessoa lá da Sudema e conseguir essa licença. O que é que o engenheiro só tem a comentar a respeito disso aí? Muito obrigado. Tá certo, Adalto. Obrigado. Dizendo que você tá fazendo falta aqui, viu, meu irmão? Mas estamos aqui porque deve vir. Olha só, quer dizer, o Adailton, ele é companheiro também de bancada da gente, é engenheiro civil, e ele luta muito também com esse problema de loteamento. Às vezes tem uns probleminha. Você entendeu a pergunta dele, né? Porque muitas vezes se paga um valor alto e é dado a licença sem o fiscal, pelo menos comparecer aqui, né? É esquisito, né? Mas o que é que você podia dizer sobre isso e orientar o Adailton? Obrigado, Adailton, pelas palavras que você acabou de passar. E é o seguinte,
é um grande problema que a gente tem. É a falta de pessoas capacitadas que trabalhem na SUDEMA. E outra coisa, o polo da SUDEMA em Patos não dá vencimento na região. Porque temos polos em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Seria bom um polo em Cajazeira, né? Já ajudava muito, né? Quem sabe um polo em Cajazeira aí é administrado pelo engenheiro Sócrates. Era muito bom, né? Vamos conversar com o Denis, né? Quem sabe. E é o seguinte, Patos fica à mercê de mais de 40 municípios para fazer fiscalização. E não é só fiscalização de loteamento, tem tudo. É muita coisa, padaria, açougue, tudo, empreendimento. Engloba muita coisa, né? Aí por isso que é feita, a licença é dada, mas não tem aquele pessoal suficiente para vir fazer a fiscalização. Infelizmente o poder público estadual ainda está deixando a desejar isso aí. Infelizmente. E outra coisa, viu, Adailton, que está na escuta, o ouvinte também, agora já também respondendo pela parte jurídica, né? Se o loteamento, o dono do loteamento está sendo prejudicado, se achando prejudicado, procura o Ministério Público também. Porque é o seguinte, o mesmo porreto que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, se tem alguma dúvida com relação aos procedimentos dos fiscais, ou então eles não vêm até o local, cabe sim entrar lá, pelo menos com a carta de repúdio, alguma coisa, ou então no Ministério Público, para verificar isso aí. Engenheiro Sócrates, mais uma pergunta do Eu Amo Cachoeira. Sinal que o meu companheiro aí está antenado, e já agradecendo aí a pergunta que você fez, ele diz o seguinte, eu gosto de ler na íntegra para Engenheiro Sócrates. Como medida de enfrentamento das consequências econômicas, sociais e ambientais geradas pelo manejo incorreto dos resíduos sólidos, o governo federal criou a lei número 12.305 de 2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo decreto 7404 de 2010. Essa política recomenda hábitos de consumo saudáveis e incentiva práticas como a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos e define como obrigação oferecer destino ambiental adequado aos dejetos produzidos. O prazo de adequação dos municípios a essa política se encerrou há mais de um ano. Cachoeira ainda não tomou nenhuma providência quanto a isso. Qual a importância que o senhor acha dessa lei e como a população pode cobrar e fazer a sua parte? Humberto, é outra questão que bate na cabeça de todo o povo brasileiro. Porque é o seguinte, a Paraíba, hoje em dia, municípios que já estão com a lei de resíduos sólidos implantadas com aterramento sanitário, com coleta seletiva, são poucos. Eu acho que não chega a nem 20% do total dos municípios. Chega não. Não chega. E para se tomar de conta isso aí, o poder público não dá aquela contrapartida dos municípios, porque muitas vezes para você implantar um aterramento sanitário com todas essas exigências, isso gera bastante dinheiro. E tem a falta de educação ambiental das pessoas. Isso vai ter que abranger tanto escolas como até a própria prefeitura, para conscientizar a população da reciclagem e do reaproveitamento dos resíduos do lar. Então, vamos levar em conta na prefeitura. Uma prefeitura ela tem que trabalhar isso frequentemente, como nas escolas, na implantação da educação ambiental, como disciplina fundamental para... Já estou entrando já no... É uma questão muito importante que eu vou te perguntar sobre isso aí, do jeito que ele complementa o que ele, depois a gente entra aqui mesmo, sim. E outra é o seguinte, o poder público só quer saber de entrar dinheiro, não é verdade? Infelizmente é verdade. Infelizmente é isso. Não querem se adequar nessa nova lei de resíduos sólidos, que já está ultrapassado o limite de fazer aterro sanitário, coleta seletiva. Não tem. Hoje é muito difícil.
infelizmente, quer dizer, uma lei que poderia beneficiar hoje e o amanhã, né? E os municípios ainda não se equiparam, não estão dentro. O que surge muito, engenheiro Sócrates, é alguns municípios querendo fazer uma espécie de cooperativa. Eu acho, tipo aqui, você pegaria a cidade de Cajazeiras, Cachoeira dos Índios, São João do Rio do Peixe, Bom Jesus, cidades, e construiria um aterro sanitário no meio disso aí, para dividir, porque é caro, e eu concordo com alguns prefeitos, eu concordo que é caro esse tipo de tipo usina, seria uma usina para se fazer isso, porque além, o lixo, ele não é todo descartado, ele tem que ter a reciclagem, ele tem que ter uma área de proteção ambiental muito boa, então sai muito caro para você fazer uma usina dessa. Então eu concordo com os prefeitos, mas também vejo o seguinte, é muito mais caro você deixar o que está acontecendo, porque futuramente nós não vamos ter nenhum meio ambiente decente. E as multas também que tem no lixo. E a multas. Porque o IBAMA multa. Infelizmente. A cidade de Cajazeiras já foi multada várias vezes por conta que lá ainda é lixão. Aqui é jogado muito, eu já vi locais aí que se joga, nesse rio mesmo se joga. O poder público tá fazendo errado. Então, espero que o IBAMA venha até Cachoeira dos Índios. Vamos dar um toquezinho, né? Em conversa, lá em Cajazeiras com a prefeita Denise, ela já vai ver para o próximo ano tentar implantar o aterramento sanitário. É muito importante. Então, que as empresas, a prefeitura, cuidem bem do nosso lixo também. Não é só também jogar e achar que ali tá correto. Eu passei essa semana, eu fui aqui pro Ceará, e eu vejo, quando a gente passa, como depois de Palmirim ali, tem um lixo que você passa. Eu fui para Bom Jesus um dia e tinha o lixo, quase na estrada. Se você parar o seu carro, Sócrates, você vai ter que sair de lá urgente porque a mosca está entrando. Quer dizer, é um crime que está se cometendo aqui na região. Cachoeira dos Índios mesmo, esse rio que a pessoa fala aí, Cachoeira dos Índios tem muita gente que está jogando lixo, certo? Nós não podemos pôr culpa 100% na administração, mas tem que fazer alguma coisa. Né? Não é porque o cidadão jogou lixo, aí vamos dizer assim, puxa vida, o culpado foi o Marlon Silva, que o Marlon Silva sendo prefeito de Cachoeira dos Índios. Não, o Marlon Silva não tem 100% de culpa, mas tem também a sua parcela de culpa por não fiscalizar. Por não fazer um trabalho de conscientização também. Isso é importante. Nós vamos entrar agora, a pergunta que tem aqui é justamente sobre isso. Qual a importância, engenheiro Sócrates, da educação ambiental, não só nas ruas, no dia a dia, nas esquinas, como a gente diz, até nos bares, se for possível, e nas escolas? Qual a importância que se dá para essa educação ambiental, levar a conscientização da população? Olha, Humberto, eu estava vendo, acho que semana passada, tem uma lei de autoria, parece que é de Cássio Cunha Lima, para a disciplina da educação ambiental ser disciplina obrigatória no ensino fundamental, ensino médio. E isso é muito bom, porque a educação ambiental tem que partir dos mais jovens, das crianças, que eles que vão ser favorecidos. Porque para você conscientizar uma pessoa já mais velha, digamos assim, vai ser um pouco difícil, porque tem aqueles ignorantes também, que prevalece só a palavra deles. É porque a cabeça já formada, né, Sócrates? Você tem a cabeça já formada, o seu entendimento. O pessoal acha o seguinte, que é igual. Eu estava conversando ontem com uma pessoa a respeito de vaquejada, né? Que é outro assunto também que é meio polêmico, né? Aí uma pessoa chegou para mim falando, eu digo, olha, eu entendo assim, eu respeito. O engenheiro Sócrates entende que essa água é azul, eu estou dizendo que é vermelha. Eu entendo que é azul, que é vermelha, mas respeito o azul dele. Nós temos que ter entendimentos, mesmo diferentes, mas respeitosos. Então, eu falando para a pessoa que eu sou contra a vaquejada. Humberto Matias Ferreira da Nóbrega, sou contra a vaquejada. Então, aí a pessoa chegou para mim e gosto de luta de boxe. Engraçado, né? Aí a pessoa quis jogar para mim, disse, doutor, o senhor é contra a vaquejada? Porque diz que é um esporte que... Um esporte não, vaquejada não é esporte não. É uma ação violenta, ele falando, e o senhor gosta de luta de boxe. Eu digo, olha, existe uma diferença entre um e outro. Em primeiro lugar, luta de boxe são dois seres humanos que querem estar lá. Estão ganhando para estar lá. A vaquejada tem um homem correndo e o boi não queria estar lá. Porque se ele quisesse estar lá, ele não corria.
E hoje já deu uma melhorada nos tipos de vaquejadas e touradas, né? Tourada não, tem outro, rodeios. Já deu uma melhorada, não tá bom. Porque antigamente se machucava muito boi e tudo, hoje deu uma melhorada. Aí eu faço a seguinte indagação para quem gosta de vaquejada, né? Não tem aquele ditado que diz assim, não queira para os outros aquilo para você? Marlon Silva, você é um homem que gosta de vaquejada, não sei. Eu respeito, estou só dizendo que eu respeito, né? E abrindo um parênteses aqui, em nome dessa mega entrevista, que é muito importante, já entramos até na vaquejada agora. É lógico. E saber o seguinte, na minha humilde opinião, eu acho que a vaquejada em si é um matadouro precoce. Ou seja, por quê? Porque de repente tá ali, o animal se machuca, não tem como. Tem muitos que morrem também, viu, Marlon? Se não se recupera, então é um matador precoce. Então muitos animais acabam morrendo antes da sua plenitude por causa de uma inconsequência, uma ignorância humana que acontece na tal vaquejada. Essas são as minhas palavras. É verdade. Eu digo o seguinte, já quem é a favor da vaquejada, é que se coloque no lugar do boi, né? Seja o boi pelo menos uma vez. Aí outro cidadão chegou para mim e disse, ô doutor, mas a vaquejada não é menos mal do que matar? Aí eu falei para ele, olha, legalmente a matança do boi, se ela for feita de acordo, o boi nem sofre. Exatamente. E é uma necessidade humana. Então, cada um entende. Maltratar aos pouquinhos, como a vaquejada faz, eu não concordo. Mas respeito. Cada um do seu cadastro. Eu sou a favor que acabe vaquejada e rodeio no Brasil. Eu sou a favor. Se eu fosse votar, o voto de Minerva, né? A vaquejada que eu conheço, que seja legal, é aquela que era do tempo do meu avô, que corria atrás. No meio do mato. É no meio do mato. A pega do boi. E a pega do boi. Essa vaquejada aí é uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de ganhar dinheiro, até porque, né, o pessoal corre muito dinheiro. Rodeia que corre dinheiro, né? Vixe, Maria, em São Paulo, meu Deus do céu. E outra coisa, doutor Sócrates, dentro daquele convite que eu já fiz pro senhor, escolher um dia aí, pegar uma sexta-feira, vamos almoçar aqui em Cachozinho, pra gente dar uma volta aqui. Eu queria falar uma coisa a respeito de praças. Eu sei que é na cidade, não é muito na floresta, mas tem tudo a ver também a praça. Hoje, a gente encontra muitas praças nas cidades que você não tem aquela árvore em primeiro lugar. Você encontra mais o cimento em primeiro lugar. Então, com relação ao paisagismo, não seria mais interessante para tanto ecologicamente como também para o ser humano, que o ser humano, se ele tiver uma praça arborizada como se deve, você vai ter muitos benefícios, até na sua qualidade de vida com relação à sua respiração. Isso aí eu acho que todo mundo sabe. Mas a gente vê muitas praças que não tem isso. A prefeitura faz um local. Outra coisa que eu vi já agora em Cajazeiras. Em Cajazeiras eu fui lá na Estrada do Amor, né? Eu fui lá na Estrada do Amor e eu vi, rapaz, em Cajazeiras lá, algumas árvores lá que o pessoal colocou as árvores e do lado da árvore eles colocaram as pedrinhas lá, né? Só que tem pedra lá que eles encostam na árvore. A árvore não consegue nem respirar, sabe? Ela está presa. Então tem algumas construções em praça que você coloca uma árvore lá e não deixa a árvore respirar. A árvore tem um espaço para ela seguir o seu caminho. Isso é errado, né? Então, com relação às praças e paisagismo, aí o que o senhor pode nos orientar e pode dizer o que é bom para a população? A maioria das pessoas não sabem do benefício que uma árvore pode trazer. Seja ela numa casa, numa praça, numa rua, numa avenida. Um dos benefícios mais importantes é que em nossa região, uma árvore já com 4, 5 anos, já que ofereça sombra, ela diminui cerca de 70% a temperatura do ambiente. Olha só, e o Nordeste, nossa, seria uma maravilha, né? Meu Deus do céu. E graças a Deus, em conjuntamente com alguns arquitetos, eles também estão tendo aquela consciência que não é só cimento, não é só banco, tem que ter árvore. Isso. Tem que ter. Tem que ter. E outra coisa, você fala, a maioria das pessoas falam, eu vou arrancar minha árvore, não vou colocar não porque está sujando. Não vou colocar porque está acabando
a minha calçada. Não é exatamente isso. Se tem raiz que está quebrando calçada, faça uma poda da raiz. Faça de novo. Se está sujando muito, faça uma poda de condução. Mas é bom mesmo que vai fazer essa poda com uma pessoa que entenda, Capacitada. né? Capacitada. É muito importante. Quer dizer que funcionário de prefeitura que está cortando árvore sem ser capacitado está cometendo erro, né? Sem nenhum tipo de conhecimento. Se então, conhecimento, tá errado. E a prefeitura, por estar pagando, está cometendo outro erro também, né? Ô Sócrates, se eu só te perguntar uma coisa aí, já fugindo totalmente aqui, que a gente já está terminando aí. Tu gosta de sorrir? Dá gargalhadas, né? Bom, né? É bom, né? Olha, já sorriu, Marcos. E se você gosta de sorrir, Sócrates, olha, hoje toda a população de Cachoeira dos Índios tem que aproveitar hoje sensacional show de humor. Hoje, com a presença de Natan Ufanho, né? Acontece hoje o dia 15 de agosto, local na quadra poliesportiva, a partir das 21 horas, né? O Marlon Silva ainda vai comentar isso aí. Estão sendo vendidas mesas. Tu acredita que um show desse, a mesa, para 4 pessoas, está sendo vendida a R$30? Tá muito barato. Não, tá de graça, né? Então, eu até brinquei, eu digo, mas rapaz, é um show de riso. Quando você vê o preço, você já sorri. Fala, meu, estão brincando, ué. Mas é verdade, viu? Esse show tá aí, muito bom. Conheci o Natan, que faz esse Brinca com Fã, e outros personagens aí, ele tem. Eu até brinquei aqui com ele aqui no programa, imitando uma coisa, ele imitando o outro, né, Marlon? É o Mardônio, né? É o Mardônio. Mardônio, com o Natan Ufanho, né? Vai ter o show, vai ser isso. Mas é muito importante. E após o show de piadas tem a seresta também. Depois tem a seresta. Eu, rapaz, só estou triste porque eu não vou estar aqui. Infelizmente, eu até fiz parte aí da divulgação, tudo deles aí, mas hoje à noite eu estou no Campestre para ver o lançamento, se você puder ir também, é muito importante, vai lá. É a partir das 19 horas do lançamento do livro Histórias do Esporte de Cajazeira, com Reudisman. Né? Eu vou estar lá, com certeza, não sei se você vai, até pelos seus compromissos. Sócrates, eu tenho que agradecer a você, em primeiro lugar, por ser meu amigo, né? A gente se conheceu há poucos dias, né? Vamos dizer assim, esse ano, uns 3 meses, mas já tenho muito respeito por você. Você, como membro também do Partido Verde, Denis está muito contente, eu falei de você já várias vezes para ele. E eu agradeço você sair de Cajazeiras, vir aqui, prestar esses esclarecimentos à população, se comprometendo também a vir na próxima vez para a gente andar na cidade, até para me ter conhecimento, que a sua área é você, a minha área é a minha. Então, nós dois juntos, quem sabe a gente podia andar na cidade depois e verificar e ver, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Você explicava o seu lado, eu explicava o meu. É muito importante. Eu agradeço, Sócrates, deixo os microfones da Rádio Coatiara aí para você fazer aí suas considerações. O Marlon Silva parece que antes tem uma pergunta. O povo quer saber, né, Marlon Silva? Diga lá. Isso, e quando o povo quer saber, o dever é informar, não é isso? Olha, doutor Sócrates, com toda a sua envergadura, eu digo o seguinte: de acordo com a falta, realmente, as grandes construções nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, perdendo aí um pouco da magnitude do verde. O senhor acha que com isso também é culpado aí o furo da camada de ozônio? Porque com isso está trazendo um maior número de poluição, né? Se tem um maior número de árvores, se tem um maior número de vegetação, realmente tem um ar puro a ser respirado, tem um maior grau de saúde e popularidade do povo. Então, a partir do momento que essa camada de ozônio é furada, ou seja, com a falta das árvores, da mata, isso compromete. E outra, né, tem outra também para responder. O senhor é a favor realmente do comparativismo, ou seja, porque tem muito lixo por aí. Muita gente joga nos rios, muita gente joga no meio da rua, joga nos terrenos, que nem já foi denunciado aqui. E tem muita coisa boa a ser aproveitada. É um trabalho, é uma forma de trabalho, emprego indireto ou direto. E não seria bem mais fácil que as prefeituras, que os órgãos públicos, que até mesmo a nossa presidenta maior pudesse abraçar essa causa, porque com isso estaria empregando pessoas e também acabando com essa forma de degradar o nosso meio ambiente. É com você. Essa questão do buraco da camada de ozônio já é figurinha repetida da gente há mais de 10 anos. E
a árvore em si ela tem um papel muito importante. Porque com o crescimento desordenado dessas empresas, aí lança efluentes, lança fumaças muito tóxicas e também tem a questão dos carros também. Hoje em dia tem aquela preocupação já das empresas em diminuir a quantidade de carbono expelido na fumaça do carro. E aí onde está o papel da árvore, né? É tanto que temos a Amazônia como o pulmão do mundo, né? E assim, em controvérsia, o pulmão do mundo seria o próprio oceano. Porque o oceano em si, ele capta o gás carbono. É um filtro, né? Isso, um filtro. Isso. E eu acho que o que você está dizendo é o seguinte: nós, como seres humanos, que pensamos, e alguns pensam que pensam, mas não pensam, ou então se pensa errado, porque muitas maldades são feitas com o nosso meio ambiente. Eu acho que eu entendi o que o senhor está dizendo. Nós devemos proteger o meio ambiente porque o retorno para a gente é muito maior. Não é verdade? Você vê hoje aí essa falta d'água. Só estão pensando agora em árvore, não sei o quê. Mas a árvore é muito importante. Você Com pensa certeza. que não é importante. Você protege um manancial ao seu redor, que é chamado de área de preservação permanente, que está na lei. Com certeza já tinha diminuído muito essa questão da escassez de água que está acontecendo. A exemplo, esse rio que passa em Cachoeirinha aqui, essa preservação, sempre falei o seguinte: o pessoal começou a desmatar. Tem empresa que tira a terra do lixo como se tivesse fazendo algo normal. O próprio órgão público retira a areia lá de dentro como se fosse algo normal, não sabendo que ali é um processo natural, onde nós temos que respeitar a capacidade dos rios e de seus leitos, e as suas margens também, porque a partir do momento que você tira todas as árvores, você perde a proteção natural que o rio tem. Então, sei não, é muito complicado, né? E a população tinha que entender. É chamada de mata ciliar, né? É. Você, como exemplo, tem seus cílios, né? Ele serve para proteger. Tire ele para você ver o que é que você fica. Além de ficar feinho, o bicho pega. Fica ridículo. Sócrates, muito obrigado mais uma vez, meu querido. E você sabe, né? Precisou de mim, é só virar do lado, eu estarei do lado de sua mesa lá e a gente está lá para conversar. O Partido Verde agradece, a Rádio Guatiara agradece muito mais ainda. O engenheiro Adailton, que fez a pergunta para você e você esclareceu, também agradece, né? A gente é uma equipe, a gente fala sempre o nome um do outro. Quando eu não estou aqui, ele fala. E o Marlon Silva também aí está aí para ajudar a gente sempre nas perguntas. Meu muito obrigado, pelo menos a minha parte eu encerrei. Agora só complementa aí. Só complementar a resposta do Marlon, né? Ele já cobrou, né? Deu 2 chutes aqui nas minhas pernas. Sobre as cooperativas é o seguinte, isso aí... Agora, deixa eu só te atrapalhar já. Depois você faça uma pergunta para o Marlon, o que é que ele acha do chamegão? Vai lá, continua. Sobre as cooperativas, Marlon, é o seguinte: isso era para ser mais comentado nas prefeituras, no estado, até no Brasil, porque isso é uma forma de emprego direto. Porque você montar uma cooperativa entre 3, 4 cidades pequenas para fazer uma política de resíduos sólidos, você fazer um aterramento sanitário, vai ter coleta seletiva, vai ter um galpão, isso é tudo emprego direto. Isso aí vai favorecer a economia local e uma forma correta e sustentável de fazer. É isso aí. Você querendo se despedir do nosso público aí, tá às ordens aí. Eu agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade. E com certeza voltarei aqui com você. Opa, já está convidado qualquer sexta-feira para a gente vir almoçar, né? A gente vem almoçar aqui em algum canto e a gente dá uma viagem aqui até a título de esclarecer a população. E eu convido até também alguém do poder público também a acompanhar. Opa, que tal um convite para o prefeito para a gente, né? Ou então o secretário que luta direto com isso aí. Eu convido o senhor prefeito também, no dia que eu vier. Pronto, olha aí, senhor prefeito Bodinho, secretário de comunicação Vanderlei, se puder passar para ele aí, o engenheiro Sócrates, engenheiro florestal, convidando para a gente andar na cidade de Cachoeirinha. Apenas para ele não é uma forma de procurar culpados, mas é uma forma da gente ver o que está certo, o que está errado, até para que o prefeito consiga colocar as coisas funcionando adequadamente. É uma ajuda. É uma ajuda. Muito obrigado. Olha, tá aí feito o convite aí. Quando
Eu vou marcar um dia com você. Eu quero ver se eu marco uma sexta-feira, fica melhor, dependendo do seu horário. Ou no sábado, a gente vai combinar. E eu vou marcar assim, a gente combina uns 15 dias, porque na semana eu vou pedir para o Marlon fazer os convites para a gente, né, para as pessoas que queiram, no caso, o prefeito, então algum secretário, para acompanhar, para a gente ouvir, principalmente a experiência e o conhecimento do doutor Sócrates Martins, engenheiro florestal, que está aqui nos ajudando. Muito obrigado, Sócrates. É isso aí, pessoal. Marlon Silva, vamos passar no Cássio. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa Olho Aberto, de olho na notícia.